Nesta aula você verá linguagem algébrica e equação do primeiro grau. Olá, galerinha! No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a linguagem algébrica, sobre as equações e, mais propriamente dito, sobre as equações do primeiro grau. Bom, a linguagem algébrica, ela é uma forma da gente escrever matematicamente com o auxílio de símbolos e letras. Ela está dentro de um ramo da matemática que é chamado de o objetivo é generalizar a aritmética. A aritmética é onde a gente faz, por exemplo, as 4 operações. E a álgebra, ela vem para fazer generalizações nesse sentido. Bom, quando a gente fala de linguagem algébrica, como eu acabei de dizer, ela vai se utilizar de símbolos e letras para tratar algumas situações. Esses símbolos e letras, eles vão assumir o papel, ora de incógnita, ora de variável. Qual é a diferença entre os dois tipos? Um símbolo ou uma letra vai ser uma incógnita quando ele possuir um único valor desconhecido, como é o caso das equações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma letra ou um símbolo vai assumir a posição de variável quando ela tiver diversos valores possíveis desconhecidos, como é o caso de algumas expressões ou funções. Vou dar um exemplo aqui de cada um para a gente verificar. Olha só, de incógnita. Tenho 31 anos, minha idade mais a idade da minha filha é igual a 34 anos. Qual é a idade da minha filha? Então, eu montei aqui, olha só, eu tenho 31 anos, mas esse retângulozinho está representando a idade da minha filha, que eu não sei qual é, que é igual a 34. Depois, na segunda aqui, eu escrevi ela algebricamente utilizando uma letra. Coloquei o i de idade. A letra, pessoal, independe, viu? Se nós observarmos, essa letrinha ou esse retângulozinho aqui só pode ser o número 3, porque 31 mais 3 dá 34, certo? Então, neste caso, esse símbolo ou essa letrinha só pode assumir um valor. Então, essa letra ou esse símbolo assume a posição de incógnita. Agora, por exemplo, se eu tenho aqui, Júlio precisa de mais R$3 para conseguir comprar o ingresso. Então, olha bem, eu fiz aqui, ó, um retângulozinho mais 3 é igual a um círculo. O retângulo é o valor que ele precisa e o izinho é o valor do ingresso. Então, o tanto que ele precisa mais... Aliás, o tanto que ele tem, né? Não que ele precisa. O tanto que ele tem mais R$3 é igual ao valor do ingresso. Se eu não sei quanto ele tem e nem sei quanto é o valor do ingresso, quer dizer que eu tenho infinitos valores possíveis aqui para essas letrinhas, né? Ou símbolos aqui em cima. Então, como a gente não consegue determinar quanto valor ele tem nem quanto é o ingresso, a gente diz que essas letras e esses símbolos assumem a posição de variáveis. Então, incógnita tem um único valor desconhecido. Variável podem ter vários valores desconhecidos. Bom, a equação. As equações, elas são sentenças que estabelecem uma relação de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. O prefixo equa quer dizer igual. Então, isso significa que para nós termos uma equação, primeiro a gente precisa ter um sinal de igual. Depois, a gente precisa de uma incógnita, e ela é chamada de incógnita porque ela vai assumir um único valor. E a gente também precisa de coeficiente numérico, quer dizer, de número, certo? E aí, então, equações do primeiro grau, equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, ela tem essa forma aqui, ó, ax mais b igual a 0, onde o a e o b são coeficientes numéricos, são números, certo? Quer dizer, um número que vai ficar junto com a letrinha, mais um outro número qualquer. O número que fica junto com, nesse caso aqui tem um x, né? Que está sendo representado pelo a aqui, ó. O a, ele só não pode ser 0.
Por que ele não pode ser zero? Porque neste caso aqui, nós temos A vezes X. Quando a gente tem um número e uma letrinha juntos, eles estão multiplicando entre si. E se o Azinho ali for zero, 0 vezes X vai dar zero. Então, a minha letrinha some, certo? Então, quer dizer, a forma de uma equação do primeiro grau é essa, onde o A e B são números quaisquer. Só que o A não pode ser zero. O B não tem problema, tá bom? O X aqui, ó, ele é a minha incógnita, ok? Nessa situação aqui, nós temos tudo que fica antes do igual é chamado de primeiro membro. Tudo que fica depois do igual é o segundo membro. Dentro dos membros, os elementos aqui, ó, eles são chamados de termos, certo? Então, em um mesmo membro, a gente tem alguns termos e os membros são separados pelo sinal de igual. Então, aqui, ó, alguns exemplos de equação do primeiro grau. Bom, 2x mais 4 igual a 0. Ó, se a gente observar, o 2 aqui está fazendo o papel do A, o 4 está fazendo o papel do B e o x aqui é a minha incógnita, certo? Se acontecer de ser uma situação como essa aqui, ó, x menos 2 igual a 8, não tem nenhum número junto com a letra. Se ele não aparece, é porque é o número 1, porque uma vez qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então, no caso, uma vezes o x aqui é x, certo? Nesse caso aqui, eu não coloquei a representação do B, porque ela está desorganizada, digamos assim, a equação, né? Para ela ficar organizada, ela tem que ter o zero aqui depois do igual. Neste caso, como ela não tem, então a gente não define o valor de B de cara, a gente precisaria ajeitar ela, certo? Então, o que eu quero mostrar a vocês é isso. Então, para ser uma equação do primeiro grau, ela tem que ser mais ou menos neste estilo desses exemplos que eu coloquei aqui. O que não são equações do primeiro grau? Por exemplo, aqui, ó, 6 mais 5, que é igual a 7 mais 4. Tem uma igualdade, mas não tem incógnita. Por exemplo, x mais 8 tem incógnita, mas não tem igualdade. Aqui, ó, 2a mais 7 maior do que 4. Eu tenho uma incógnita, que é o a, lembra que a letra não importa, mas eu não tenho uma igualdade. Isso aqui não é um sinal de igual, isso aqui é um sinal de maior. Ó, menos x ao quadrado mais 9 igual a 0. Ó, eu tenho incógnita, eu tenho sinal de igual. Por que não é uma equação do primeiro grau? Porque aqui a gente tem um x elevado a 2. Se ele é elevado a 2, ela não é mais equação do primeiro grau, ela é do segundo. Então, para ser do primeiro grau, o expoente aqui tem que ser 1, que aí ele não aparece. Também não é equação do primeiro grau, ó, 2 menos 1, diferente de 1 menos 2. Aqui nem tem incógnita e nem tem igualdade. Então, lembra, para ser equação do primeiro grau, tem que ter o sinal de igual, tem que ter pelo menos uma incógnita, uma letra, tem que ter dois membros, que vão ficar antes e depois do igual. Se o coeficiente numérico da incógnita não aparece, é porque ele é 1. E a incógnita tem que ter expoente 1, certo? Porque se o expoente for 2, 3, aí ela vai ser equação do segundo, do terceiro grau e assim por diante. Então, como é que a gente resolve uma equação? Porque, como eu mostrei anteriormente, o valor desconhecido, ele é representado pela incógnita. Então, ele é um valor. Eu tenho como descobrir ele, e aí agora a gente vai ver como a gente faz isso. Então, como uma equação é uma igualdade, os dois membros, eles devem sempre ter alterações equivalentes durante a resolução. Quer dizer, o que eu fizer em um membro, eu também tenho que fazer no outro, porque eles são iguais. Então, se eu mexer em apenas um membro, o outro não vai ser a mesma coisa mais, certo? O objetivo da resolução é fazer restar em um membro apenas a incógnita, com coeficiente 1, quer dizer, 1x, 1a, 1b, e no outro membro o seu valor, o coeficiente numérico. Então, em um dos membros vai ficar apenas a letra, com coeficiente 1, e no outro membro vai ficar quanto ele vale, o seu valor numérico. Não importa se a letra fica antes ou depois do igual, tá?
Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo. 3x mais 4 igual a 13. Primeiro, como o meu objetivo é deixar a letra sozinha, eu tenho que tirar esse mais 4 daqui, ó. Esse mais 4 tá me atrapalhando. Então, como é que eu vou eliminar? Eu vou eliminar esse 4 fazendo a operação inversa. Esse 4 está somando com esse termo da incógnita. Se ele está somando, qual é a operação inversa da soma? A subtração. Então, se eu fizer aqui, ó, mais 4 com menos 4 vai dar 0, não vai? Então, isso elimina esse 4 dali. Só que lembra que eu falei? O que eu faço de um lado, num membro, eu tenho que fazer também no outro membro. Então, eu acrescentei aqui, ó, menos 4 antes do igual e o menos 4 também depois do igual. Para que os dois membros façam com que a equação continue equivalente. Então, aqui, ó, mais 4 com menos 4 deu 0. E 13 menos 4 deu 9. Então, eu tenho 3x mais 0 igual a 9. O mais 0 a gente não precisa escrever, não tem necessidade dele. Então, a minha equação ficaria 3x igual a 9, certo? Lembra que eu falei que na resolução a minha incógnita tem que sobrar com coeficiente 1. Aqui ela ainda tem coeficiente 3. Então, o que eu vou fazer? Como eu comentei para vocês, quando a gente tem um número junto com uma incógnita, é porque esse número está multiplicando, juntinho, coladinho. É porque ele está multiplicando essa incógnita. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 3 vezes x. Então, se o 3 ali está multiplicando com a minha incógnita, eu tenho que usar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Porque se eu dividir por 3, ó, aqui eu tenho 3x dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, que é exatamente aonde eu quero chegar. Só que lembra, o que eu faço em um membro, eu também tenho que fazer no outro. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. E a incógnita a gente só repete. E 9 dividido por 3 dá 3. O que é 1x? É o próprio x. X é igual a 3, quer dizer, eu descobri o valor da minha incógnita. Se a gente quiser conferir se o valor que eu encontrei está certo, basta que eu substitua. A minha equação não é 3 vezes x mais 4 igual a 13. Então, se o x é 3, eu tenho, ó, 3 vezes 3, que é 9, 9 mais 4 é 13, e 13 é igual a 13, certo? Então, é assim que a gente comprova, é como se estivesse tirando uma prova real, se o valor que eu encontrei para a minha equação, né, o valor da minha incógnita, está correto. Aqui, ó, mais alguns exemplos. Ó, x menos 7 igual a 14. Como o 7 aqui, eu tenho que tirar ele junto da minha incógnita, e ele está diminuindo, eu adicionei um mais 7 dos dois lados, nos dois membros, para que a minha equação permaneça equivalente. E aí, ó, mais 7 com menos 7 dá 0, 14 com 7 dá 21. Como 0 a gente pode desconsiderar, x é 21. Se a gente quiser comprovar, ó, aqui, ó, 21 menos 7 é 14, certo? Ó, lembra, adição e subtração são operações inversas, multiplicação e divisão são operações inversas. E a incógnita pode ser qualquer letra ou qualquer símbolo, certo? E aí a gente tem aqui mais alguns exemplos. Eu vou falar desse aqui, ó. Vamos lá. X sobre 2 mais 1 igual a 4. Então, primeiro eu vou tirar esse mais 1 aqui, né? Subtraindo 1, usando a operação inversa nos dois lados. Então, aqui fica 0, que eu não preciso colocar, e 4 menos 1 é 3. Esse 2 aqui, ó, ele está dividindo. Se ele está dividindo, eu tenho que usar a operação inversa, que é a multiplicação. Mas aí eu tenho que multiplicar nos dois membros. E aqui eu tenho, ó, 2 dividido por 2, que é 1, que eu não preciso colocar, e 3 vezes 2 é 6, certo? Então, x é 6. Se eu quiser comprovar, 6 dividido por 2 é 3, 3 mais 1, 4. Aqui eu coloquei duas situações só para a gente ver a diferença. Neste caso aqui, eu tenho um denominador que é o mesmo denominador para a incógnita e para o coeficiente numérico. Então, é ele que a gente tem que eliminar primeiro. Neste caso aqui, o meu denominador é só do meu coeficiente numérico. Então, eu não posso passar esse 2 para lá multiplicando, certo? Eu não posso eliminar esse 2 primeiro. Eu tenho que pegar o coeficiente numérico inteiro e eliminar ele, certo? Então, presta bastante atenção na diferença aí.
Bom, agora que a gente aprendeu qual é o método de resolução, eu vou explicar a vocês que existe uma forma mais prática da gente fazer isso, usando o mesmo raciocínio, só que ele acaba ficando um pouquinho mais rápido, também com base nas operações inversas, certo? Então, olha só, 5x mais 1 igual a 11. Eu tenho que tirar esse 1 dali. Então, lembra que ele está somando, ele tem que diminuir 1. Então, já que eu tenho que diminuir 1 dos dois lados, é como se eu pegasse esse menos 1 e passasse ele para o outro membro, fazendo a operação inversa, que é a subtração. Então, esse mais 1 é como se ele passasse para o segundo membro subtraindo. Então, 11 menos 1, 10, certo? Que é o que eu faria no processo que eu expliquei anteriormente, só que agora é um pouco mais rápido. Esse 5 está multiplicando, então eu teria que dividir por 5 dos dois lados. Se eu vou dividir por 5, é como se esse 5 passasse para o outro membro, fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E aí, 10 dividido por 5 é 2. Aqui, ó, x sobre 4 mais 6 igual a 2. Primeiro, mais 6, vou passar ele para depois, no segundo membro, subtraindo. E aí, eu tenho, então, 2 menos 6, que vai dar menos 4. E agora, eu tenho x sobre 4, que é igual a menos 4. Esse 4 aqui está dividindo, a gente vai passar ele para depois do igual, multiplicando, que é a operação inversa. E aí, eu vou ter, então, menos 4 vezes 4, que vai dar menos 16. Aqui, ó, presta atenção, 7 menos x igual a 8. O 7 está somando, quem está com sinal de negativo é o x, presta bastante atenção nisso. Antes, o sinal que está antes do 7, se ele não aparece, é porque ele é um sinal de mais. Então, o 7 tem que ir para depois do igual, diminuindo. E aí, antes do igual, fica o menos x. E depois, 8 menos 7, 1. Aqui, ó, presta bastante atenção agora nesse detalhe. Menos x igual a 1. Eu não posso ter menos x. Eu quero achar o valor da incógnita, não do oposto dela, né? Do valor dela negativo. Então, aqui é como se a gente tivesse, ó, menos 1 vezes x. Lembra que eu falei que o 1, se não aparece, é porque ele é 1? Então, aqui é como se fosse menos 1. Esse menos 1 está multiplicando com o x. Professor, mas ele não é negativo? Sim, mas com a incógnita ele está multiplicando. Então, presta bastante atenção nisso. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. E aí, 1 dividido por menos 1 dá menos 1, tá? Então, esse caso aqui tem um caso que tem que prestar muita atenção para a gente não errar. Aqui eu coloquei mais uns exemplos quando a gente tem mais de uma incógnita. Por exemplo, ó, 3x é igual a x mais 8. Aqui, como eu tenho que deixar a incógnita de um lado e número do outro, então essa incógnita que está somando, eu passo para antes do igual diminuindo. Então, eu vou ter 3x menos x, lembra, se não aparece o coeficiente é porque é 1. Então, eu tenho 3 e tiro 1, eu vou ficar com 2, certo? Eu nunca posso somar ou subtrair uma letra com um número, como aqui, por exemplo, ó, eu não posso fazer x mais 8 e falar que dá 8x, que dá 9, enfim. Nunca posso somar uma letra com um número, nunca. Então, aqui a gente tinha 2x igual a 8, passo 2 dividindo para lá, x é igual a 4. Lembra, se quiser conferir se está certo, só substituir. Aqui eu teria 3 vezes 4, que é 12, e 4 mais 8, que é 12. Uma outra situação também, ó, passei esse 2b para antes do igual subtraindo, que vai dar 2b. Essa subtração é possível. Por quê? Porque são dois termos que têm parte literal, que tem letra. Então, aqui eu posso fazer. Eu tenho 4 e tiro 2, fico com 2, certo? Esse 6 que está somando vai para depois do igual diminuindo. E aí, eu vou ter, então, menos 18, que eu já tinha depois do igual, menos 6. Lembra quando eu tenho menos com menos aqui, quando é uma subtração, a gente pensa em dinheiro. Então, eu tenho duas dívidas, eu tenho uma dívida maior ainda, certo? E aí, depois aqui embaixo eu apresento mais um exemplo. Bom,
para a gente finalizar, a gente vai falar das equações do primeiro grau em problemas, que é normalmente onde elas aparecem. A gente vai ler um problema e a gente vai traduzir esse problema em uma linguagem matemática por meio de uma equação. Então, por exemplo, ó, o dobro de um número adicionado ao seu triplo resulta em 600. Qual é esse número? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as informações do problema. Primeiro, ele falou de um número. Eu não sei que número é esse, então a gente vai usar uma incógnita. Aqui eu usei a letra M, mas a letra pouco importa. O dobro do número. O dobro é 2 vezes, então 2 vezes M, 2M. O triplo do número, 3 vezes M, 3M. Ele usou a palavra adicionado. Adicionado quer dizer mais. Depois ele usou a palavra resulta. Resulta quer dizer igual. Então, eu tirei as informações e agora eu vou montar. Então, o dobro do número adicionado ao triplo do número resulta em 600. Montei a minha equação do primeiro grau. Agora, dois termos com parte literal eu posso somar. 2M mais 3M, 5M, que é igual a 600. O 5 passa dividindo para cá, então M é igual a 120, certo? A soma de 3 números consecutivos é 78. Quais são esses números? Primeiro, números consecutivos são números que vêm um depois do outro, quer dizer, os sucessores. Então, como eu não sei que número é, eu chamei o primeiro número de x. O segundo número, se ele é consecutivo, vai ser o x mais 1. Por exemplo, do 2 para eu achar o 3, que é o consecutivo, a gente soma 1. Do 3 para eu achar o 4, eu vou somar mais 1 e assim por diante. O próximo número, que ele falou que são 3 consecutivos, então vai ser o x mais 1, certo? São 3 números consecutivos. Ele falou de soma, então é mais. E no final ele falou é 78. É 78 quer dizer é igual a 78, certo? Então, nós vamos ter, ó, a soma dos 3 números consecutivos, x mais 1, mais x mais 1, que deu 78. Somei todos os termos que tinham parte literal, x mais x mais x. Lembra que o coeficiente da frente, se não aparece, é 1. Então, se eu estou somando 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3x, certo? E 1 mais 1 mais 1, sem parte literal, é 3. Resolvendo aqui, ó, o 3 que estava somando, passei para depois do igual diminuindo. 78 menos 3, 75. E esse 3 aqui que estava multiplicando, passou dividindo. 75 dividido por 3, 25. Quando eu achei aqui, eu não terminei o problema, porque o problema me perguntou quais são os 3 números. Então, se eles são consecutivos, um é 25, o outro é 26, o outro é o 27, certo? Por fim, mas não menos importante, numa corrida de táxi, o valor a ser pago pelo cliente possui uma parte fixa, que é chamada de bandeirada, e uma parte variável, que depende da distância percorrida. Se em um táxi a bandeirada custa R$ 4,60 e cada quilômetro rodado custa 96 centavos, qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 19,00 ao final da corrida? Então, vamos entender primeiro. Bandeirada, que é o valor fixo, é R$ 4,60. O valor por cada quilômetro que é percorrido é 0,96. Então, eu fiz aqui 0,96 vezes D, porque D é a distância, né? Os quilômetros percorridos. Então, 1 quilômetro, 0,96. 2 quilômetros, 2 vezes 0,96. 3 quilômetros, 3 vezes 0,96. Como eu não sei a distância, eu usei um D, então por isso 0,96 vezes D, certo? E o meu total, 19. Então, eu fiz aqui, ó, a parte fixa mais o 0,96 vezes a distância tem que dar R$19,00. E agora, isso aqui se tornou uma equação do primeiro grau, só que com números decimais. O 4,60 que está somando, eu vou passar ele para depois do igual diminuindo, fazendo a subtração aqui deu 14,40. E esse 0,96 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Fazendo a divisão aqui dos dois números decimais, a gente encontra que a distância percorrida foi de 15 quilômetros, certo? Então, pessoal, eu dei uma ideia rápida, mas sobre uma parte muito importante da matemática, que são as equações do primeiro grau, ok?
A partir dela é que a gente faz diversos outros estudos dentro da matemática, como equações do segundo grau, cálculos de diagonal, entre outras coisas, certo? Eu espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído na aprendizagem de vocês. Um beijo e até a próxima aula.